Preciso saber matemática para virar programador? Será que mesmo eu sendo ruim em matemática, eu consigo virar um bom programador? Matemática é importante na área da programação? Eu tenho recebido essas perguntas, eu tenho recebido aqui no canal, nos comentários dos vídeos, lá no meu perfil do Instagram. Então eu resolvi gravar em forma de vídeo, a resposta em forma de vídeo, para atingir o máximo de pessoas possível. Porque às vezes a galera tem essa dúvida e não comenta, ou muita gente tem essa dúvida, o vídeo vai atender. Já deixa o like nesse vídeo e já comenta também aqui na aba desse vídeo qual a sua opinião sobre a matemática. Mas existem casos que a matemática vai ser super importante na programação. E existem casos que você não vai utilizar nada de matemática, zero de matemática. Então a resposta é depende. Depende da sua área de atuação dentro da programação. A programação é uma área muito vasta. A programação ela tem a parte de análise de dados, desenvolvimento de software, tem a parte de segurança da informação, tem a parte de inteligência artificial. Então, são diversos fatores, são diversas áreas que você pode atuar como programador. E dentro dessas áreas você pode usar ou não matemática. Aqui eu vou listar algumas áreas assim que você usa muita matemática para poder trabalhar com programação. Por exemplo, a área de dados. A área de dados, embora a gente já tenha muitos modelos prontos, muitos modelos estatísticos, muitas análises prontas, você usa um pouco pelo menos da matemática, ou você usa muita matemática para poder pelo menos analisar o modelo que você vai utilizar para tratar os seus dados. Você vai utilizar ali a matemática, você vai ter que saber cálculo, você vai ter que saber estatística. A área de dados é uma parte da programação que você vai utilizar muita estatística. E estatística, ela é matemática. Você vai ter que saber média, isso daí é estatística básica. Desvio padrão, matriz de confusão, matrizes, álgebra linear. Você vai ter que saber muito disso. Por quê? Porque a área de dados tem a parte de ciência de dados, onde você vai criar seus próprios modelos para analisar os dados. Você vai ser um analista de dados, onde você já vai analisar os dados, os modelos já criados e prontos para você aplicar no seu modelo que você tem ali. Enfim, você às vezes precisa saber que tal modelo funciona para esse tipo de situação e um modelo funciona para outra situação e mesclar um com o outro, mas para isso você precisa saber de matemática. A parte de inteligência artificial, de treinamento de máquina, para você treinar um modelo, para você dar inteligência às máquinas, você também precisa saber de matemática, você precisa saber muito de estatística. Essas são as áreas que mais utilizam matemática: análise de dados e inteligência artificial. E também tem a área de ali, dependendo do desenvolvimento científico, a parte que você resolve problemas científicos com programação. Foi a área onde eu trabalhava como pesquisador, eu resolvia problemas da engenharia civil através de programação, e lá a gente utilizava muito a matemática. Não por causa do programa, mas sim por causa do problema que exigia que a gente utilizasse muita matemática lá para resolver os problemas. E essas áreas que eu falei aqui, dados, inteligência artificial, a parte científica, que é a parte mais acadêmica ali, utilizam a matemática pesada, utilizam a matemática muito mais avançada do que aquela matemática que você viu no ensino médio, naquela matemática básica que a gente utiliza no dia a dia. Não, essas áreas utilizam matemáticas de cálculo integral, álgebra linear, cálculos matriciais, integral, derivada, limite, essas coisas todas, esses recursos todos matemáticos são utilizados nessa parte de ciência de dados, são utilizados nessa parte de análise de dados. Inteligência artificial tem muita coisa assim, muita coisa de matemática pesada, mas é possível, e eu vou falar isso lá no final do vídeo e você já vai entender. Áreas que quase você não utiliza matemática: área de desenvolvimento. A área de desenvolvimento, dependendo da área, na verdade 90%, 95% das áreas da área de desenvolvimento você não precisa utilizar, você não precisa ter conhecimentos profundos da matemática. Você vai utilizar só algumas coisinhas bem básicas, muito tranquilo ali. Claro que você precisa saber a lógica de programação, a lógica de matemática para todas as áreas. Isso daí é inevitável, mas é uma camada muito superficial ali de conhecimento da matemática que você vai poder utilizar. Matemática do nível fundamental ali, você já consegue trabalhar como programador, você consegue ser um programador eficiente ali, mesmo não sabendo nada de matemática. A área de desenvolvimento, a área de front-end, precisa ali saber um pouco de geometria para saber a geometria do site, para você saber as posições, cálculos de distância ali de um componente para o outro. Você vai ter que saber essa parte de matemática também, mas são matemáticas bem mais tranquilas comparada à análise de dados e também comparada à inteligência artificial.
são áreas muito tranquilas. A área de automação, você praticamente não vai precisar de tanta matemática. É claro que você vai precisar saber calcular tempo de execução de uma máquina, tempo de execução de um robô para executar tal tarefa, você vai ter que diminuir, subtrair, mas é aquilo que eu falei. A área da programação, a área da tecnologia que mais exige matemática é a parte de dados e a parte de inteligência artificial, que está muito em alta agora nesse momento. Pessoal, é super possível, é super palpável você entrar numa área sem saber nada de matemática, digamos que a área mais pesada que utiliza a matemática na programação, que é a área de dados, você entrar zerado na área de dados em matemática e você ir aprendendo conforme você vai pegando suas tarefas. Você vai aprendendo conforme você vai se desenvolvendo na área. Você vai aprendendo algumas técnicas. Isso é super possível. A vida não é 880. Você sabe, então você não pode fazer isso, ou você sabe, então você pode fazer isso, ou você não sabe, então você não pode fazer isso. Não. Você pode entrar sabendo pouquíssimo, o mínimo ali, e começar a se aperfeiçoar, e começar a ir se aperfeiçoando. E quando você estiver pronto ali, quando você estiver pronto, aí você vai decolar na sua tarefa. Você não precisa acessar, você não precisa assimilar o seu conhecimento de matemática com as provas que você fazia lá no ensino médio, no ensino fundamental, que você ia mal. Isso daí não quer dizer nada. Isso daí não quer dizer nada. Então, você pode ficar tranquilo, você pode, completamente palpável você entrar numa área sem saber nada de matemática e você ir aprendendo ao longo do percurso, ao longo do caminho. Porque a gente é acostumado a pensar ou você é de exatas, ou você é de humanas, ou você faz isso, ou você faz aquilo, de rotular desde o início. Eu lembro que na época que eu fui fazer o vestibular, tinha turmas de exatas, turmas de humanas e turmas ali de medicina, sei lá, turma de biomédica. Era na época do vestibular. E separava-se ali as pessoas. Mas eu tive muita dificuldade porque eu sempre gostava de todas as áreas ali. Desde humanas, desde biomédica, que é a parte de biologia, a parte de física, a parte de matemática. Sempre gostei de tudo. E quando eu me deparei com essa situação de ter que se dividir ali eu já fiquei preocupado. Por que eu tô contando essa história? Porque a gente é doutrinado, a gente é ensinado a sempre rotular, a sempre seguir um caminho, ou o caminho da matemática ou o caminho da não matemática. E, gente, não é isso. Você pode perfeitamente não saber, ou você pode saber o mínimo e você ir se aperfeiçoando. E também não associe a sua aptidão matemática com aquelas provas que você fazia no ensino médio, que aquilo ali são outras coisas e outra história e assunto para outro vídeo. Eu espero ter ajudado, espero ter respondido essa questão de precisa ou não de matemática na área da programação. E assista esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo tá bem legal. É um vídeo onde eu falo porque eu não fiz engenharia da computação, porque eu não fiz ciência da computação, porque eu escolhi análise e desenvolvimento de sistemas. Por esse vídeo é isso, falou e valeu!